Oi, amigas, boa noite. Um vídeo sendo começado diferente do que eu costumo começar aqui no nosso canal. Agora é de noite, para ser bem específica, de madrugada. Eu postei um vídeo, que foi o vídeo anterior de compra do mês, e logo um dos primeiros comentários me deixou bem chateada, sabe? Assim, a gente vai aprendendo a lidar, né, com a internet, que as pessoas se acham no direito de vir aqui e falar assim de qualquer jeito. As pessoas costumam dizer: "Ah, mas você expõe a sua vida. Você tem que ouvir e ficar quieta." A gente expõe a nossa vida, sim. Mas a gente não expõe tudo. E não te dá o direito de você vir aqui no meu canal comentar aquilo que eu não te dei liberdade para falar. Amigas, eu decidi começar esse canal do zero porque eu comecei da forma errada. A gente vê muito que o que dá no YouTube é o que dá visualização, né? É polêmica, vídeos de casamentos que acabaram. Parece que as pessoas gostam de ver o sofrimento, de ver o bafafá, de ver a briga. E eu comecei no YouTube desta forma, assim, sabe? Expondo muitas coisas. E o Senhor começou a falar no meu coração: não é isso que eu quero pra ti, filha. E aí eu decidi começar do zero. E eu queria muito que os vídeos meus que viralizassem fossem vídeos de rotina, vídeo de faxina, vídeo de compra do mês. Tanto que hoje nesse canal as pessoas encontram isso, né? É os títulos base do meu canal. Rotina de dona de casa, mãe de três, esposa, compra do mês, faxina. Esse é o conteúdo. E para quem é novo e não tá entendendo nada, eu vou entrar no objetivo desse vídeo. Eu me chamo Jéssica, para quem não conhece, tenho 28 anos, trabalho com a internet faz 4 anos com o YouTube. Sim, gente, é um trabalho. Eu ajudo meu marido dentro de casa, eu tenho as minhas responsabilidades também. E ultimamente eu tenho sofrido alguns ataques. Ultimamente não, já vai fazer um ano, né? Por conta do meu irmão caçula que mora comigo. Gente, eu decidi fazer esse vídeo porque eu quero abrir o meu coração de uma forma que eu nunca abri aqui no canal. Eu sempre contei vários testemunhos para vocês, vocês sabem que eu sou cristã, e hoje em dia eu digo que eu vivo o evangelho, porque eu quero cada vez mais me parecer com Cristo. E o Senhor nos ensina a gente a amar o nosso próximo, a gente a perdoar, coisas que é difícil da gente lidar com os nossos sentimentos, né? E eu quero compartilhar com vocês a minha história. Eu quero dizer o motivo por que o Daniel mora aqui comigo, para quem não tá entendendo nada, né? Como eu disse, eu sou uma mãe de 3 filhos. Era para mim ser mãe de 4. Eu perdi uma criança, então sou mãe de 3. Sou casada com o Lucas e tive 2 filhos com ele, que é a Ana Vitória, de 3 anos, o Davi Lucas, de 4, e o Pedro Henrique, que eu tive num outro relacionamento. E antes que alguém pergunta, porque eu sou cristã, né? Jéssica, você é casada no papel com o Lucas? Sim, eu sou casada no papel com o Lucas e não fui casada no meu outro relacionamento. Então não tô vivendo em pecado, porque as pessoas, né, gostam de julgar, falando: você é evangélica, você não pode casar pela segunda vez. E não, com o Lucas foi o primeiro casamento e o que eu tive com o pai do Pedro foi um relacionamento sem compromisso. Mas enfim, não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar no que está me incomodando. Amigas, há um ano e pouquinho, o meu irmão entrou em contato comigo, meu irmão caçula, o Daniel. É raro vocês verem ele aqui nos vídeos, porque eu tento evitar a exposição dele, porque toda vez, quando ele aparece no vídeo, ou quando eu comento dele, porque acaba virando que normal, sabe, você falar, comentar algumas coisas, e aí sempre tem alguém que quer falar dele. E vai fazer um ano, né, como eu disse, que ele mora aqui comigo. E não é de hoje que eu vejo esses comentários. E eu tento defender ele só ali, responder nos comentários. Porque eu não queria expor a minha mãe, não queria expor o meu irmão, sabe, dessa forma.
A minha mãe, ela é uma bênção. O meu pai, ele é uma bênção. Eles são bênçãos na minha vida. E a minha mãe me acompanha e ela, acredito que ela não sabe aonde que vê os comentários. E ela não sabe comentar. E ela sempre fala, ai filha, quando eu for aí você me ensina. E toda vez quando ela vem aqui eu não quero ensinar, porque eu quero evitar que ela leia certos tipos de comentário. Porque tem certas coisas que a gente lê que a gente fala assim, mano, onde tá onde vai a maldade do ser humano para pensar nisso? Eu não vou ter, gente, print, sabe, de comentários que eu resolvi fazer esse vídeo agora de noite, nem perdi meu tempo em procurar os comentários ruins, mas se vocês quiserem ver, alguns eu apago, outros eu bloqueio, outros lá eu finjo que nem li, eu nem dou coraçãozinho e fica por lá mesmo. Então, por isso que eu não vou deixar prints, mas eu estou falando aqui e eu quero que vocês acreditem que isso é verdade. E tem muitas inscritas que sabem, né? Porque tem algumas que tentam até me defender, tentar defender o Daniel, né? E eu agradeço muito vocês que entendem. Então, eu quero abrir o meu coração com vocês e eu quero compartilhar um pouco da minha história. E pedir a Deus que eu não chore, né? Porque eu sou bem emotiva. Amigas, a minha mãe teve 4 filhos, eu sou a segunda mais velha. Minha mãe nasceu, meu pai também nasceu e foi criados aqui no Paraná. E quando meu pai e minha mãe casaram, foram tentar a vida em São Paulo. Minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, a minha mãe trabalhava numa empresa registrada, meu pai também trabalhava. E de repente a minha mãe se deparou com o meu pai, com vários problemas de saúde, dentre colunas, bronquite, até hoje meu pai toma remédio, faz uso da bombinha. E se eu não me engano, com 30 e poucos anos, o meu pai ficou em cima de uma cama, pesando poucos quilos, eu acho que 48 quilos. O meu pai sempre conta esse testemunho, mas eu não me lembro quantos quilos que ele ficou em cima da cama. Tanto que o médico deu data falando que meu pai não ia sobreviver. E aposentaram meu pai, porque ele não tinha condições de trabalhar. Então, desde muito novo, meu pai foi aposentado por saúde. E a minha mãe teve que sair do serviço para cuidar do meu pai, cuidar da gente, de casa. Então, levamos uma vida bem difícil. Tudo com bastante regalia, sempre faltavam as coisas. Eu me lembro que a gente ia comemorar o Natal, a minha mãe lavava roupa e comprava um frango. E se ela fizesse esse frango na véspera, no Natal a gente não tinha o que comer de gostoso, né? Frango, a gente tinha o arroz puro. Então sempre era aquela escolha, fazer o frango na véspera ou no dia do Natal. Roupa nova eu só tinha porque eu tinha um padrinho na época, né, que me dava, porque a minha mãe não tinha condições. Então, assim, crescemos num lar bem difícil, mas o meu pai e a minha mãe tiveram um encontro com Deus. Se eu não me engano, meu pai e minha mãe conheceram Jesus quando eu era bem pequenininha. Eu cheguei até a ser batizada na igreja católica, porque o meu pai e a minha mãe eram católicos. E aí a minha mãe e meu pai conheceram Jesus, aonde o meu pai foi curado. E o prazo de vida que o médico tinha dado era como se Jesus estivesse falando: não há decreto, não há laudo que o médico diga que eu não seja maior. Só que passamos por algumas dificuldades de saúde, tanto meu pai quanto a minha irmã Cássia. E com o Daniel não foi diferente. Na gestação que minha mãe teve da minha irmã, a minha mãe perdeu um dos ovários, porque um dos ovários dela infeccionou e deu problema e ela perdeu. Mas a mulher tem 2 ovários, né? Mas na cabeça da minha mãe ela achava que ela não iria conseguir engravidar. E ela acabou engravidando depois de 6 anos que ela teve a Cássia já tinha 6 anos, aí já tinha meu irmão mais velho, já tinha eu, a Cássia, e com 36 anos a minha mãe descobriu mais uma gravidez, que foi a do Daniel, que é o meu irmão caçula que mora comigo. E eu lembro que eu fiquei tão feliz quando a minha mãe engravidou,
Eu não me lembro que época da gravidez dela, ela foi no médico e ela chegou em casa com um semblante bem triste, porque o médico tinha visto algo na ultrassom. E quando minha mãe foi para casa, transpareceu no rosto dela, sabe, essa tristeza. E nós foi na igreja e um pastor revelou que o Daniel iria nascer deficiente, que ele tinha problemas nas pernas. Só que Deus, ele foi maior que tudo. O médico via que o Daniel iria nascer com problemas nas pernas. Só que Deus resolveu curar o Daniel na barriga com a fé que nós tínhamos. Nós criamos tanto em Deus e nós temos tantos testemunhos para falar. O meu irmão mais velho foi atropelado por um trem e sobreviveu. O anjo tirou ele, o anjo livrou ele da morte. Eu tenho um canal de testemunho. Eu nunca falei aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui também no link da descrição. Depois que você vê esse vídeo, se você quiser ver os testemunhos de que Deus já fez na minha família, para vocês verem que nós somos uma família de muita fé. E o Daniel foi curado na barriga. Com 8 meses de idade, 8 meses de gestação, desculpa, com 8 meses de gestação, a minha mãe foi no médico fazer uma ultrassom de rotina e tiveram que tirar o Daniel às pressas da barriga porque já estava sem líquido e o Daniel estava sufocando. Daniel nasceu prematuro, ficou internado dias no hospital e também era um improvável para os médicos. Eu lembro que para as coisas melhorar na nossa casa, a minha mãe teve que arrumar um emprego. E minha mãe ficava muito preocupada, pois o Daniel era pequenininho e ela falava assim: eu não queria deixar vocês em casa e ter que trabalhar. Eu vou pagar para alguém para cuidar do Daniel para mim. E eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim: mãe, não precisa, eu cuido do Daniel. E a minha mãe falou: filha, você só tem 13 anos. Eu falei: não, mãe, eu consigo cuidar. A minha mãe ainda na época, ela pagou para uma mulher cuidar do Daniel e tinha uma mulher que cuidava, né? Minha mãe trabalhava, não era registrada, minha mãe trabalhava alguns dias por semana e essa mulher cuidou do Daniel ainda por um tempo, mas depois a mulher não quis mais olhar e não tinha jeito. Aí a minha mãe resolveu confiar em mim. E aí o meu pai trabalhava alguns dias na semana e aí eles revezavam. No dia que minha mãe trabalhava, o meu pai ficava em casa. E aí eu cuidava nesses dias, eu e meu pai. E eu lembro um dia, esse dia foi bem marcante na minha vida. Eu tenho consideração, gente, pelo Daniel como um filho. Daniel pra mim não é um irmão, é como um filho. Eu cuidei dele, eu limpei a bundinha dele quando criança, eu troquei fralda, eu dei amor. Ele me chamou de mãe, porque eu cuidava dele. E eu ficava toda feliz, a minha mãe falava: "Não, filha, você tem que ensinar que você é irmã", mas eu amava quando ele me chamava de mãe. E nesse dia que me marcou foi quando a gente descobrimos que o Daniel, ele era epilético. Daniel tinha crise de epilepsia. Para quem não sabe, o Daniel era assim, era uma criança que se ele ficasse com febre, você tinha que imediatamente abaixar a febre dele, porque se ele ficasse com febre agora, passava 10 minutos, o corpo dele entrava num estado tão quente que ele tinha convulsões. Só que a primeira crise que o Daniel teve de convulsão foi comigo e nós não sabia que ele tinha esse problema. E eu lembro que eu cheguei da escola, o meu pai estava olhando o Daniel e ele falou que precisava, acho que no banco, receber o pagamento dele, alguma coisa assim. E eu cheguei da escola, peguei o Daniel no colo e eu deitei assim com o Daniel em cima de mim. E o Daniel começou a tremer, assim, sabe? Bebezinho tremendo. E eu falei: ué, será que ele tá brincando? Gente, juro pra vocês, na hora que eu olhei pro Daniel, o Daniel tava com os olhos virados. Ele babava com a língua enrolada e ele tava tendo uma convulsão e eu comecei a gritar. E a Cássia tinha 6 anos. A Cássia não conseguia abrir a porta, era só ela fazer isso com a maçaneta, mas ela viu o Daniel roxo e ela entrou em crise de pânico e ela gritava socorro e eu gritava socorro. Quando eu vi que ela não conseguia abrir a porta, eu empurrei ela pro lado, abri a porta com o Daniel no colo, tremendo.
E eu clamava, eu pedia socorro e pedia misericórdia de Deus para que o Daniel não morresse. E eu lembro, pelo fato de eu ser de menor, o vizinho pegou o Daniel, entrou dentro do carro e eu não fui junto. E eu sentei na escada e fiquei chorando. E a minha mãe chegando do serviço com sacolas pesadas nas mãos e uma vizinha falou assim: Olha, seu filho que você deixou em casa quase morreu, tava com uma baba grossa saindo da boca. E a minha mãe entrou em desespero. E a minha mãe falou: Fia, o que aconteceu? E eu expliquei pra minha mãe aos prantos, e a minha mãe foi no médico. E sempre tem aquele julgamento, né? Se a mãe não trabalha, é porque a mãe é folgada, que não gosta de trabalhar. Se a mãe trabalha por necessidade, não tem amor ao filho, porque tá trabalhando e deixando os filhos em casa. Sempre irão existir os julgamentos, mas a minha mãe sempre deu amor, sempre deu atenção e sempre trabalhou para poder dar pra gente aquilo que eu e o meu irmão Diego não teve. A Cássia e o Daniel teve uma vida assim um pouquinho melhor, de poder ter sapato, da minha mãe poder comprar material escolar, porque ela foi trabalhar, né? Então a Cássia e o Daniel viveram uma época bem diferente minha e do Diego. Mas eu louvo a Deus pela família que ele me deu, sabe? Assim, eu sou muito, muito grata, gente, porque no meu lar teve amor. Então, assim, o Daniel teve a primeira convulsão, depois o Daniel foi tendo convulsões, e aí depois veio o diagnóstico. O Daniel era epilético, tinha crise de epilepsia, e ele teve que tomar remédios fortes, controlados. Tinha um que era taxa preta, ele teve que tomar até os 7 anos de idade, teve que ser acompanhado por psicólogos, psiquiátricos, até um bom tempo da vida dele. E como eu disse, era para mim ser mãe de 4. Quando eu perdi a minha filha, eu criei um vínculo maior ainda pelo Daniel, né? Porque quando eu me casei, me juntei, né, gente? Eu não casei, assim, quando eu me juntei, que eu sempre falei que eu fui uma filha rebelde, eu engravidei, eu perdi o bebê, e aí eu depositei mais amor ainda no Daniel. Eu lembro que a primeira festinha de aniversário, com bolo, decoração, bexiga, fui eu que fiz pra ele. Eu levava ele no shopping, quando eu trabalhava, né, que daí na minha adolescência, que eu morava com a minha mãe, eu levava ele no shopping, no McDonald's, e eu tinha ele e tenho até hoje como um filho. E aí depois o Senhor restaurou a minha vida, me tirou do lamaçal do pecado, me deu um marido no qual eu casei, e que é o que eu estou hoje, o Lucas, e vim morar aqui pro Paraná. E para mim sempre foi um sonho morar no Paraná. Toda vez quando a minha mãe, minhas tias viajava, eu sempre gostava daqui, era meu sonho. E o meu irmão mais velho veio, eu vim, a Cássia casou e veio também. E o Daniel ficou sozinho lá, né? E toda vez quando ele vinha passear, os olhinhos dele brilhavam, porque quem nasce, pelo menos assim, pelo menos da minha casa, né? Nós morávamos na cidade grande, nós vivíamos em meio de shopping, de cinema depois, né? Na minha adolescência, minha mãe trabalhando, eu trabalhando, as coisas foi melhorando. E aí a Cássia e o Daniel tiveram, né? Essa vida, puderam desfrutar disso. Mas mesmo tendo tudo isso, quando a gente chegava aqui no Paraná, a gente gostava e queria ficar aqui. E aí o Daniel tinha todas as possibilidades, gente, para não ter dado nada de bom. Porque minha mãe, né, mora num lugar que um dia eu tava andando na rua e eu vi um cara sendo assassinado na minha frente. E eu vi, gente, um homem sendo assassinado na minha frente. Então minha mãe mora num lugar até hoje bem pesado, tem tráfico de drogas. Então, assim, o Daniel podia ter dado tudo que não presta. Mas ele escolheu servir a Deus e é tão difícil você encontrar um jovem cristão. Existem os jovens que vão na igreja por obrigação, porque os pais são crentes e os pais obrigam. Aí chega uma época da vida, eles resolvem se desviar, que foi o que aconteceu comigo. Os meus pais me levavam para a igreja e eu fui, eu até batizei tudo, mas depois eu desviei e vim ter um verdadeiro encontro com Cristo depois de casada.
Mas o Daniel, gente, ele tem 15 anos e ele escolheu a melhor decisão da vida dele, que foi seguir a Cristo. E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou assim: Jéssica, deixa eu morar com você? Eu queria tanto morar no Paraná. E como eu sempre tive um carinho muito grande pelo Daniel por filho, eu me alegrei, porque de todos os irmãos ele pediu isso pra mim, porque ele me considera como uma mãe jovem, bonita eu sou, né? Que eu pareço irmã, não, mas eu sou irmã dele, olha eu. É. E ele pediu. E a primeira coisa que eu fiz, com o respeito que eu tenho pelo meu marido, foi perguntar pra ele. Eu falei: ô Lucas, olha essa mensagem. Eu não falei, eu dei o celular, lê essa mensagem. O Lucas falou assim: nossa, que legal, seu irmão quer morar aqui? Não, deixa ele morar. Na época a gente morava naquela casa lá embaixo, e a casa tinha 3 quartos e um quartinho do lado de fora, 2 banheiros. O Lucas falou assim: essa casa é enorme. Não, não vai ser incômodo nenhum seu irmão morar com nós. E aí eu fiz o Lucas mandar um áudio pro Daniel, e o Lucas mandou: ô Daniel, se você quiser vir morar aqui que a gente pode. A minha mãe tentou, gente, tirar isso do pensamento do Daniel de todas as formas. A minha mãe não queria. Eu já vi comentários desagradáveis sobre a minha mãe, falando assim que a minha mãe empurrou o Daniel pra mim criar. Nunca minha mãe fez isso, gente, nunca. E como eu disse, eu tava querendo evitar de gravar esse vídeo pra não expor a minha mãe, meu pai e meu irmão. Mas chega que tá tão abusivo esses comentários. Eu já vou falar o tipo de comentário. Primeiro, eu quero falar a minha trajetória, o que o Daniel é pra mim e o que o Daniel é pra Deus. Então você toma cuidado, porque você tá falando mal de um servo do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E você está falando mal do seu próximo, um servo de Deus. Mesmo que ele tenha 15 anos, ele já é um escolhido desde o ventre. Já dá para ver que ele era escolhido. A palavra de Deus diz que todos os profetas que foram gerados em úteros improváveis, em úteros estéril. A minha mãe engravidou do Daniel com um ovário só, de idade. O Daniel era para nascer com problemas na perna. O Daniel tinha epilepsia, tomou remédio, fez acompanhamento. Olha o tanto de coisa para hoje ele ser um jovem normal. Ele tem uma oratória, ele tem um dom, ele fala, ele canta, ele é um jovem. Eu tô me arrepiando toda de falar aqui, porque eu falo com autoridade que o meu irmão é um servo do Senhor, e isso não te dá o direito de vir aqui no meu vídeo falar mal dele. Não te dá o direito, porque eu nunca abri um vídeo para falar para vocês, pedir a opinião de vocês, se era para ele morar aqui, que ele tá... Nunca fiz isso. Quando eu fiz um vídeo falando que meu irmão iria morar comigo, é porque eu gravo a minha rotina, né? E poderia, assim, do nada, eu gravar ele, ou as crianças falar: mãe, o tio Daniel. Então, assim, eu fiz um vídeo falando: o meu irmão vai vir morar aqui comigo. E de vez em quando ele aparece, acontece. E toda vez que eu comento que no vídeo de compra do mês, eu comentei: eu vou comprar um desodorante pro Daniel. Eu perguntei: Lucas, tá precisando de desodorante? Aí ele falou: não, compra pro Daniel. Aí eu toquei no nome dele, aí vem os comentários. Se porventura a gente tá comendo um cachorro quente, eu mostro o Daniel, vem os comentários. Gente, tipo assim, é o cúmulo, são comentários pesados, comentários humilhando um adolescente de 15 anos. A minha mãe tentou de todas as formas convencer ele a não vir. Só que daí já foi difícil, porque tava a minha mãe de um lado falando não vai, e o Lucas e eu desse lado falando vem, que nós vamos te receber. O Daniel, desde que quando morou comigo, abriu portas pro ministério dele. O Daniel morava com meu pai, estudando a Bíblia. O meu pai é pastor de uma igreja lá também. Foi aonde que o Daniel aprendeu a pregar e tudo, mas foi aqui, é aqui que o Senhor tem um chamado na vida dele. Desde quando o Daniel veio morar comigo, ele fez curso de cabeleireiro, ele fez aula de baixo, aula de bateria. Na igreja onde nós congrega, deu todas essas oportunidades para ele, coisas que ele não teve lá em São Paulo.
O meu irmão veio morar aqui no Paraná, tá morando 1 ano comigo, ele conhece mais o Paraná do que eu que tô aqui 8 anos. Por quê? Oportunidades que ele teve na igreja. Meu irmão já foi para Londrina, para Ibiporã, João Reville, acho que é esse o nome, Sertaneja. Ele já foi para vários lugares e ele continua indo, levando a palavra de Deus. E nas igrejas, tem algumas igrejas que eles dão oferta pro pregador. E pelo fato de eu não ter carro, as pessoas que levam ele descontam a gasolina, tem outras que não descontam, e ele tem o dinheiro dele, e eu não peço, não faço questão. Ah, mas ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem. A responsabilidade dele é estudar, arrumar o quarto dele, ele lava a louça do almoço, ele busca os meus filhos na escola, e toda vez quando vocês veem eu montada em cima da moto para ir para a cidade fazer compra, vocês acham que meus filhos ficam com quem? Fica com o Daniel, e meus filhos amam o Daniel. Então, assim, não cabe a mim eu ficar vindo aqui falando que o meu irmão trabalha cortando o cabelo, não cabe a mim eu ficar falando o que ele faz com o dinheiro dele, porque se eu fizer isso, eu tô dando a liberdade das pessoas virem aqui comentar, mas eu nunca dei essa liberdade. Vocês vêm aqui me dar uma opinião, Jéssica, troca o sofá nesse lado, vai ficar mais espaçoso. Vocês têm esse direito, porque eu gravo isso. Ai, Jéssica, eu vou te dar uma diquinha. Usa produto tal para limpar a mancha de ferrugem na roupa. Vocês têm esse direito, porque esse é o conteúdo que eu gravo. Mas quando eu falo que eu tenho um irmão que mora comigo, mas eu não falo a vida que eu tenho aqui, não te dá o direito. Eu vi uma mulher comentando assim. A mulher falou assim: mulher, cuida da sua vida, que coisa feia. Que, o que muda na sua vida, o Daniel morar não ou com a Jéssica? A mulher comentou assim: eu tenho direito de comentar isso porque ela é pública, ela grava a vida dela, então eu tenho... Não, não tem. Você não tem direito de vir aqui de falar da minha mãe, você não tem direito de vir aqui de falar do meu pai, você não tem direito de vir aqui e falar do meu irmão, porque eu não dou essa liberdade. Vocês têm direito, né? Porque o YouTube me dá a opção de eu te bloquear e me dá a opção de reter os comentários. A Josiane Vidal, essas youtubers grandes, não deixa mais os inscritos comentar. Eu deixo ainda porque, assim, de 100%, 90% são comentários bons e 10% é crítica. Ai, você não quer ouvir crítica? Não, gente. Tem críticas construtivas que a gente gosta de ouvir. Eu fiz um vídeo, já vou aproveitar, já vou enganchar um assunto no outro. Eu fiz um vídeo fazendo faxina, né? E aí já tava no final do mês, eu fiz esse vídeo um pouco antes do vídeo de compra do mês. Eu não tinha uma buchinha nova aqui em casa, eu fiz um vídeo lavando a panela, lavando louça, e a minha buchinha tava escura. Quem sabe eu tenho um fogão de lenha aqui em casa e eu fui lavar a panela com essa buchinha e a buchinha ficou escura. Então eu tinha que fazer compra pra trocar a buchinha. E vira e mexe, e a gente vai arear a panela, a gente coloca o bombril na buchinha, a buchinha vai ficar escura. Não quer dizer que eu sou porca, que eu não troco a buchinha. Isso quer dizer que eu limpo, né, que eu tô esfregando. Quando você esfrega, você tem panela de alumínio aí, você areia suas panelas, não faz um cardo preto? Se eu for trocar de buchinha toda vez que eu areio uma panela, vai virar que nem bombril. Bombril é baratinho, é descartável, você usa uma vez, mas buchinha não tem condições, gente. Mas enfim, o que pegou foi que eu fui lavar o pano de chão na pia da cozinha. Gente, há 1 ano que eu gravo rotina. E essa é a primeira vez que vocês me pegaram lavando. Vocês já acham que foi a primeira vez? Lógico que não, gente. Eu tenho esse hábito de lavar o pano de chão, né, na pia. O meu marido acha estranho, tanto que quando ele vai ajudar, ele já acha também falta de higiene. Ele pega um balde, joga água, lava o pano ali no balde, depois ele descarta a água no tanque de roupa. Aí eu fico pensando, o nosso mundo, gente, é
bactéria pura. Teve inscritas, eu não tô falando de vocês, tá, gente? Eu vou até me justificar. Tem as inscritas que falaram assim, Jéssica, a cozinha tem bactéria e quando você passa o pano e lava na pia, isso traz bactéria. E eu entendi, as pessoas falam com educação. É tão lindo você ser educado, você explicar pra pessoa o porquê que ela não pode falar aquilo. É muito mais interessante você fazer isso do que você chamar. Você é uma porca, você lava o pano na pia, querendo me definir de porca porque eu lavei um pano na pia, gente. É que eu não vigiei na hora de editar, de vez de eu cortar, porque eu faço isso. Eu esfreguei o chão. Puxei com o rodo, jogo água, puxei com o rodo. Quando eu vou passar o pano já tá limpo. Não interessa, mas tem bactéria sim, concordo que tem. Mas eu não lavei o meu pano em cima do prato. Mas você lavou na pia sim, gente. Mas eu tenho o hábito de ferventar uma água, jogar na pia. Eu tenho o hábito de pegar, sabe, o paninho de pia, que também tem pura bactéria, de deixar ele aberto na pia com água sanitária para matar. A nossa vida é feita de bactéria, gente. Não é feita de... Mas existe bactéria em tudo. Sabe a escova que fica no banheiro descoberta? Tem bactéria. A buchinha de tomar banho no banheiro tem bactéria. Tem gente que tem cachorros que deixa o cachorro dormir na cama, tem bactéria. Tem gente que deixa o cachorro lamber a própria boca. E cada um vive do jeito que achar melhor. Mas não cabe a mim eu vim te achar porca porque você deixa o seu cachorro lamber tua boca. Ou porque você deixou a roupa 3 dias lá na máquina e botou para lavar de novo, forma bactéria, tanto que a roupa fede. Por que bota a roupa para lavar de novo? Porque fede, mas eu poderia definir uma mulher de porca porque ela faz isso. Então assim, gente, então, são formas que você fala. E como eu disse, o meu canal é uma bênção, porque a maioria dos comentários são bênção. E quando tem crítica, são pessoas de críticas construtivas, me ensinando, Fia, não faz isso, por conta disso e disso e disso. Eu não sou grossa ao ponto de responder alguém na ignorância, porque a pessoa tá dando a opinião dela, sendo que eu tô dando o direito dela falar isso. Mas a pessoa achar... Eu já tava de saco cheio, já fazia tempo que eu não mostrava o Daniel. Uma hora ou outra ele parecia. Já bloqueei um monte de pessoas, porque os comentários era tipo assim: esse moleque é um vagabundo, encostado, não faz um nada da vida e fica às custas do cunhado. Olha a cara do Lucas, como ele tá cansado. Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês: se o Daniel tivesse aqui ou não, o Lucas ficaria com a cara dele emburrado, porque esse é o jeito dele sério. O Lucas estaria cansado do mesmo jeito, porque o serviço dele é um serviço pesado. E outra, vocês não estariam jogando essa responsabilidade se de verdade o Daniel fosse meu filho. Se eu tivesse um filho de 15 anos, nunca que ninguém estaria falando aqui no meu vídeo, falando: Jéssica, mas o seu filho já tem 15 anos, ele tem que arrumar um trabalho. Não. Poderia até ter, mas aí se ele arrumasse um trabalho, as pessoas iriam me criticar porque ele tem 15 anos e tá trabalhando e não estudando. Então assim, o povo critica por tudo. Eu não me importo de criticar, eu me importo do jeito que você fala, do jeito que você tenta humilhar uma pessoa. Eu evitei de fazer esse vídeo porque a minha mãe não sabe ler os comentários. E eu sei que nem passa na cabeça dela que existem pessoas que fazem comentários isso do filho dela. Mas eu perdi o meu sono ali no meu quarto. Agora é 11h37, era pra mim estar dormindo. Mas eu falei: Senhor, me permite fazer esse vídeo. E deixa eu ter uma base bíblica pra mim falar sobre isso. E sobre o que Deus colocou no meu coração sobre a palavra foram duas. Primeiro, a primeira palavra. A palavra de Deus é: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Gente, as pessoas veem o Daniel na minha vida como um estorvo, como despesa, como algo ruim. Eu vejo ele como uma bênção na minha vida.
Eu vejo ele como bênção na minha vida. O Daniel era improvável, era pro Daniel ser paralítico, pro Daniel ter problemas de cabeça, pro Daniel ser uma criança especial. O Daniel é bênção, o Daniel anda com a própria perna, o Daniel profetiza coisas boas, o Daniel não fala palavrão, o Daniel estuda, o Daniel é um jovem de oração. Ele é uma benção na minha vida. O Daniel lava a roupa dele, o Daniel lava a louça, o Daniel busca meus filhos na escola, o Daniel fica com os meus filhos quando eu preciso fazer compra, mas não me cabe eu ficar vindo aqui provando o que ele faz, o dinheiro que ele ganha pregando, que ele ganha, ele não cobra. Antes que eu ia falar, ele tá cobrando, olha lá, a palavra de Deus é de... Ele ganha. Ele ganha. E ele ajuda aqui dentro de casa, mas eu não preciso ficar falando. Eu não falo isso aqui, eu tô falando isso agora. Pra esfregar na cara das pessoas que estão falando que eles são estorvo, que falam sem saber um terço do que eu passo aqui na minha casa. Eu tô falando isso agora, mas vai ser o último vídeo, mas isso não te dá o direito de você falar o que você não sabe. E você tá falando de um servo do Senhor, toma cuidado. O que é um prato de comida? A minha conta de luz não mudou desde o dia que o Daniel veio morar aqui. A minha compra continua do mesmo jeito. Gente, se vocês for olhar, é porque esse canal é novo. Mas se você procurar vídeos aí, eu sempre comprei. Teve uma inscrita que falou assim, meu Deus, o irmão dela é tão guloso que ela compra 5 pacotes de arroz. Eu fiquei, gente, será que na cabeça dela? Gente, eu sou gordinho, o Lucas é forte, o Daniel é magricela. É quem que tá comendo, minha filha? Não tá saindo do teu bolso não, mulher, sossega. Vocês estão preocupados com o Lucas? Você acha que o Lucas não é homem o suficiente que se ele não estiver gostando dele ter mandado meu irmão embora daqui, não fez isso porque não incomoda, porque é bênção. Ela é bênção nas nossas vidas e você não tem o direito de vir aqui querer humilhar ele. Não tem. Eu exponho a minha vida. Você quer criticar? Me critica. Já vi gente falando do meu peso, já vi gente falando da minha forma que eu limpo a minha casa. Não tem problema. Se você falar com educação comigo, você pode ter certeza se me ofender, eu vou te ignorar. Se você for educado, no máximo que eu vou fazer, eu vou te ignorar. Mas se você for grossa, eu vou te responder à altura também. A outra base bíblica que Deus me dá sobre isso é de tempo que existe essa discussão sobre o que é porquice e o que não é. As pessoas estavam preocupadas que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Nossa, que porquice, estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus foi bem claro. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Jesus está falando de um modo espiritual. O que contamina a minha vida não são as bactérias de um pano que eu lavo na pia, mas sim do que eu falo sobre a vida do meu próximo. Não é o que vai entrar que vai me contaminar, mas o que vai sair. E o que sai de você é o que contamina. Por isso que o mundo está perdido, não tem amor pelo seu próximo, estão preocupados com bactérias que os nossos olhos não vê, do que de se preocupar com outras coisas que verdadeiramente importam. Eu sou um ser humano cheio de defeito e é por isso que eu fico brava, porque eu sou falha, mas a gente busca ser igual a Cristo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo pedindo respeito. Eu mereço respeito, meu irmão merece respeito, a minha mãe, meu pai merece respeito. Você quer comentar? Comenta, mas seja respeitosa. Não venha xingar ninguém de vagabundo, de preguiçoso, me chamar de porca, que eu sou imunda. Gente, teve uma mulher que comentou aqui, eu já falei até no vídeo, falei, gente, eu vou trocar aqui o forro de cama da minha cama, depois eu volto, porque as pessoas falam da cor do meu colchão. Às vezes eu esqueço, sabe, assim, é tão automático, você tá gravando, você esquece, que é uma coisa que você faz no dia a dia, e eu às vezes acabo gravando, e aí vem a pessoa falando, meu Deus, menina, troca esse colchão tá imundo. Às vezes a pessoa poderia falar, filha, esse colchão tá sujo, compra uma capa, né, porque daí você grava.
Aí você vai evitar certos tipos de comentário. Olha como tem uma forma de falar. A mulher falou que o meu colchão era imundo. Gente, eu não tenho condições de comprar outro colchão e ele não é imundo. Se você for pesquisar no dicionário o que é imundo, é algo inusável. Se você vai usar um banheiro e falar o banheiro tá sujo, você usa, mas se você falar o banheiro tá imundo, você não usa. E aí a pessoa se acha no direito de falar o que me descansa a minha cabeça de imundo. Por isso que eu falo, é a forma que você fala, tenha respeito. Eu mereço respeito. Até quando eu venho falar de religião aqui, eu tento falar de uma forma que não te ofenda, porque aqui existem pessoas que são católicas, pessoas que são evangélicas, e toda vez quando eu vou falar, eu tento falar com respeito, e às vezes algumas pessoas se sentem ofendidas. Quando eu falo desse negócio de casamento, as pessoas se sentem ofendidas, mas não é eu que digo, é a palavra do Senhor. Então, assim, eu creio na palavra, então eu vou falar da palavra. Agora, se você não está contente com meus conteúdos, se você está achando um conteúdo sem criatividade, se você está achando, amiga, desinscreve. Você está me fazendo um favorzão, cara. Desinscreve, se não tá te agradando, simplesmente não seja pedra na vida de alguém, seja luz. Se eu não gosto, eu não comento, eu vou ser luz na vida dela, vou deixar ela seguir a vida dela, mas eu não vou perder meu tempo tentando humilhar essa mulher, não gosto dela, simplesmente saio. Seja luz na vida de alguém. Às vezes você quer alguma coisa, você pede, você fala com Deus e você não obtém resposta. Às vezes você está preocupado demais com a vida do seu próximo e esquece a sua vida. Toma cuidado. E eu falo isso, gente, porque até eu, às vezes, me pego, porque os nossos pensamentos, eles são maliciosos. Já viu alguém, às vezes, está na rua e pede um dinheiro para você? E às vezes você fala assim, às vezes a pessoa chega assim com cheiro de cachaça e fala assim, me arruma R$ 2 para me comprar uma coxinha. Aí você olha pra pessoa e fala assim, ai moça, eu não tenho. Quando o cara vira as costas e fala, ai que vagabundo, já quer dinheiro pra beber. E vai saber se era dinheiro pra comer mesmo. Ah, mas é um vagabundo, por que que não vai trabalhar? Só quem tem o vício sabe. Já tive pessoas na família que eram viciadas de vender moto, vender coisas assim e perder. Você acha que a pessoa tá contente com isso e não tá? É vício. Então devemos parar de julgar. E se acontecer de julgar no pensamento, repreende e fala, Senhor, não deixa eu pensar isso do meu próximo. Vamos ter mais amor, gente. Eu fiquei quase 1 hora falando aqui, mas eu lavei a minha alma. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso e o último, eu não vou falar mais. Eu gostaria de pedir desculpa, mãe, pra você, de estar expondo a senhora dessa forma, mas é que as pessoas não sabem 1/3 do que se passa. O Daniel é uma bênção pra mim, independente do que as pessoas falam, do que as pessoas acham. Eu amo o Daniel como um filho, mãe. Muito obrigada por permitir, porque a minha mãe poderia não permitir porque ele é de menor, mas ela permite por amor a ele e vê que tá fazendo bem pra ele. Você tá vendo, mãe, que tá fazendo bem pra ele? Ele tá viajando, ele tá pregando, ele ganhou muitos ternos, ele tá andando bem vestido. Ele me ajuda cortando o cabelo das crianças desde quando ele mora aqui. Eu nunca mais precisei, os meus filhos, o Lucas, meus irmãos, nunca mais precisou pagar corte de cabelo. Sou muito grata a Deus pela vida dele. E a porta da minha casa sempre serão abertas, até quando ele quiser, até quando ele quiser. E eu não faço isso querendo nada em troca não, viu, minha gente? Nada em troca. Eu não penso, ai, porque se um dia o Daniel se dá bem na vida, ele vai ter que me ajudar. Não, eu faço isso porque eu amo ele mesmo. Então, eu quero pedir desculpa pra minha mãe, né, por estar tendo que ver esse vídeo. Eu quero pedir desculpa para as inscritas que dão críticas construtivas, me ouvir
falar aqui é mal mesmo, gente, porque eu não gosto de inscritas que vêm aqui me ofender. Fala o que quer, ouve o que não quer. Então, as que falam com jeitinho, eu peço desculpa pra você que já me criticou com crítica construtiva. Eu peço desculpa pra você, de você tá aqui tendo que ouvir esse vídeo. Mas eu espero que esse vídeo venha edificar a fé de alguém, porque o meu irmão é um milagre. Que nesse vídeo você venha sair diferente, que você venha entender que você deve amar o seu próximo. Que nesse vídeo você deve aprender a falar com as pessoas com respeito. Que não é de qualquer maneira que você vem xingando a pessoa de porca, a pessoa de vagabundo, que isso é aquilo. Toma cuidado, gente. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria por conta da iniquidade. A iniquidade é o pecado que a pessoa pratica e não vê que está pecando. E aí o amor começa a se esfriar. Eu nunca pedi para ninguém algo pro Daniel. Não sai do bolso de ninguém. Conta de luz, a compra do mês não sai. Mas as pessoas se sentem incomodadas, gente, de ver eu ajudando o meu próximo. E fica mais incomodada ainda se alguém me ajuda, porque eu lembro que eu fui, né, falar que minha mãe ajudou um mês. Minha mãe sempre manda o dinheiro, aniversário da Ana Vitória. A minha mãe praticamente fez a festa da Ana Vitória, porque eu não vou ficar falando aqui, porque as pessoas se sentem incomodadas quando eu sou abençoada. Se eu vim falar aqui que um inscrito me deu pra me fazer a compra do mês, nossa, as pessoas ficam assim. Quando eu falei, né, que a minha mãe tinha mandado o dinheiro pra fazer a compra do mês, as pessoas praticamente me xingaram, falando que coisa feia, né, e pedir ajuda pra mãe, que não sei o que, isso é muito feio. Mas sempre, gente, não dá pra agradar todo mundo. Eu sei que as pessoas falam assim, Jéssica, não ligue pra crítica. Não, amigas, eu tô blindada, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo porque é necessário. E se eu chorei, foi porque foi para glorificar o nome de Deus. Se eu chorei nesse vídeo, é por lembrar de tudo o que o Senhor fez na minha vida. Mas eu fiquei chateada, mas já lavei minha alma. Pronto, falei tudo que eu precisava falar. Sem ofender ninguém, sem xingar ninguém, e ainda coloquei as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Então, faz o bem para alguém, tá? Não pense em fazer maldade, não. Não pense em fazer algo querendo ganhar alguma coisa em troca. Eu tava conversando esses dias com a minha amiga. Ela fala, amiga, que título você acha bom pra mim usar no meu vídeo? Aí eu falo, amiga, usa esse e esse. Aí ela fala, essa capa ficou boa? Eu falo, menina, manda pra mim que eu faço. Não, Jéssica, pelo amor de Deus, você já tem o seu canal. Não, que isso e aquilo. E muitas das vezes eu pego a minha amiga, a Nice, né, falando assim, mulher, me manda seu Pix que eu vou te mandar um dinheiro. Eu falo, Nice, você tá me mandando pra quê? Não, porque você tá fazendo isso por mim. Não, eu não tô cobrando. Se você quiser mandar pra me presentear, eu vou receber. Mas se você acha que eu tô cobrando, não tô cobrando. Eu faço porque eu gosto. Ela falou assim, Jéssica, assim, a gente vive num mundo onde as pessoas querem algo em troca que a gente fica com medo, né, de estar incomodando. E eu sempre falo pra essa minha amiga, não, Nice, você não incomoda. Porque é uma pessoa que batalha. Já vi muitas meninas me pedindo ajuda, mas as pessoas não querem batalhar, sabe? Eu já falei, já expliquei como que é o YouTube, já expliquei como que o YouTube funciona. O YouTube funciona através de métricas, de estatística. E eu falo, pessoa, começa do zero. E a pessoa, não quero, eu respeito. E essa menina, né, essa amiga minha, ela começou com muito medo. E antes o canal dela tinha 6.000 inscritos e os vídeos dela sofria para bater 200 visualização. E agora o canal dela, ela abriu o canal junto comigo, eu abri esse canal, ela abriu o dela também, depois de algumas semanas ela abriu. Ela já tá quase batendo as metas dela pro YouTube, para monetizar. O outro canal dela tinha 6.000 inscritos e os vídeos tinha vídeo que batia 40 visualização, 200 visualização. E esse canal dela tá com 400 inscritos, ela bateu 400. 2 meses, 400 inscritos ela já bateu. Sem pedir divulgação, sem ficar pedindo nos comentários para que as pessoas se inscrevessem. Simplesmente ela seguiu todas as minhas dicas, né?
do que eu aprendi aqui no YouTube que dá certo, sem ser famosa, sem eu falar dela aqui nos meus vídeos. Ela tá conseguindo isso e tem vídeo dela, teve um vídeo dela que bateu 5.000 visualização, teve um vídeo dela que bateu 1.000 visualização, porque ela resolveu fechar os olhos e confiar no que eu falei pra ela. Eu falei, amigo, ó, abre um canal, faz capa assim, título assim, vídeo assim. Ai, Jéssica, eu tô com medo, porque o meu canal já é monetizado, mas eu demoro 1 ano pra receber. Eu demorei 1 ano. Eu falei, amiga, em 1 ano você pode monetizar, em 1 ano você pode fazer tudo certo e você ser uma youtuber de sucesso. Enfim, o vídeo não era sobre isso. Mas, que nem eu falei, essa minha amiga, eu sempre tive um número maior de inscritos que elas, ela sempre esteve do meu lado. E eu não tenho interesse nenhum nela, nenhum nela. Nem no dinheiro que às vezes ela quer me dar pra me fazer. Falei, se for presente eu aceito. Esses dias ela me mandou um dinheirinho e eu até paguei a Disney das crianças. R$ 14 a Disney das crianças. E ela querendo me mandar mais. Menina, não precisa. Obrigada. E ela falou, tem certeza que é só 14? Se for mais eu vou mandar. Menina, é R$ 14 a Disney. Pode mandar só isso se você quiser. Mas não porque eu tava cobrando, mas porque eu via potencial nela. Mas as pessoas têm medo disso, porque vivemos num mundo onde as pessoas só fazem favor recebendo algo em troca. As pessoas não querem ajudar o seu próximo, as pessoas não amam o seu próximo, as pessoas ferem as pessoas na internet porque acham que estão no direito, porque a gente tá expondo a nossa vida. Sabe? Esses dias eu vi um comentário e falava assim, Jéssica, você é tão divertida, mas você ficaria tão bonita se você emagrecesse. Eu falei, mulher do céu, é a minha luta maior, eu queria tanto emagrecer, mas as pessoas sabem que aquilo a gente sabe que a pessoa tá falando aquilo pra machucar, que é uma coisa que mulher não gosta de ouvir, mas é tipo de coisas que eu pago por expor a minha vida. Mas graças a Deus hoje o Senhor me brindou. Então por que você fez esse vídeo? Pra dar uma resposta que não é assim não, que você tá criticando, deixa eu até arrumar uma sobrancelha, você tá criticando uma pessoa que é servo e escolhido do Senhor desde o ventre. Então eu tô te fazendo esse vídeo como um alerta, toma cuidado, viu? De quem que você tá falando, de quem você tá apontando, porque meu irmão é servo do Senhor, então você toma bastante cuidado em querer falar de novo dele. Antes você não sabia de tudo isso. Do dinheiro que minha mãe manda pra nos ajudar, você não sabia do dinheiro que ele ganha trabalhando e me ajuda aqui dentro de casa, porque eu não dei liberdade falando que ele me ajudava pra não dar motivos pra vocês falar. Nesse vídeo aqui vai enrolar um monte de comentários, cada um dando opinião. Eu não vou responder, porque nesse tipo de vídeo dá muito comentário, eu vou dar coraçãozinho. Mas se porventura você for xingar, se esse vídeo não for mudar a tua opinião, você vai ser bloqueada. Esse é o meu aviso. O último vídeo que eu falo sobre isso. Mas é isso, amiga. Já vai fazer 1 hora que eu tô aqui falando. Falei tudo que eu precisava. Agora eu tô em paz. Agora eu vou dormir tranquila. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O teu sorriso vai ser substituído por um hino de vitória. Não pare agora, não se limita apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raia. Tá vendo? Deu pra tirar um leitinho de pedra. Deu até pra me encantar. Tá vendo como eu gosto de louvar, gente? É até no meio da tristeza a gente adora o Senhor. Mas amém, amiga. Eu tô falando que eu vou encerrar esse vídeo. Não encerro, mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu espero que você chegou até aqui. Pode deixar seu comentário aqui embaixo. Tchau!